Bom dia, irmãos. Estamos aqui em mais um Café Mais Palavra. Hoje eu vou estar trazendo uma palavra em continuação a uma mensagem que eu dei anteriormente, que eu contei o testemunho de um irmão que eu encontrei no monte e ele passou por uma situação muito difícil, mas ele profetizou sobre a situação adversa e Deus mudou a história dele. Deus tornou o que era improvável, tornou realidade. Ele esteve no hospital, esteve à beira da morte e o Senhor tirou daquela situação ruim. Ele teve um diagnóstico também muito ruim e aquilo não se confirmou. Então hoje eu queria complementar essa palavra e falar sobre o poder das nossas palavras, sobre como a gente deve guardar o que sai dos nossos lábios. Então vamos orar? Senhor, bendito é o Teu nome, Pai. Eu te agradeço por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estar aqui. Eu te peço, Deus, que o Senhor fale nos nossos corações, que o Senhor, Deus, nos ensine sobre a importância de sabermos usar, Deus, de forma correta as nossas palavras, os nossos lábios, que deles não saiam maldições, mas bênçãos e palavras que edifiquem. Em nome de Jesus, Senhor, te agradeço. Amém. Bom, como eu havia dito, então vou dar continuidade a essa palavra anterior e falar da importância daquilo que sai dos nossos lábios, da gente vigiar a nossa boca, e porque a fé, ela envolve palavras e ações. Eu contei depois se você quiser pode ver o vídeo, que eu narro testemunho que eu tive desse irmão que eu encontrei no monte, aleatoriamente eu não conhecia, e ele me trouxe essa palavra a palavra de Ezequiel, no capítulo 37, falando sobre profetizar sobre circunstâncias adversas, falar não olhando o que está ao nosso redor, mas profetizar palavras de Deus diante das situações mais complicadas que possam aparecer diante de nós. Então, eu quero hoje pegar vamos começar vendo em Hebreus, abra em Hebreus no capítulo 11, versículo 1, um texto bastante conhecido. Nós vamos abrir esse texto, que esse capítulo, inclusive, fala bastante sobre fé. Capítulo 11 de Hebreus tem os heróis da fé e nos edifica bastante. O versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos ler de novo com atenção? A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Esse texto nos remete à questão da convicção de fatos que se não veem, a fé. E depois eu vou ligar a questão da fé e as palavras. Nós temos a fé, ela não depende das circunstâncias, não depende do cenário, por pior que ele esteja se apresentando, mas ela é a convicção, a certeza. Eu digo isso porque muitas vezes nossas palavras, elas são proferidas de acordo com as circunstâncias. Não, eu estou sentindo assim que o cenário econômico está bom, não, então vou conseguir. Mas se o cenário acontecer alguma coisa assim ao meu redor, desemprego aumentou, algumas empresas não estão contratando mais, aí muitas vezes a nossa tendência é o quê? Falar, hoje realmente o dia não vai ser bom. A gente falar com os nossos lábios de acordo com as circunstâncias, e a fé não é isso. Nós temos que, a fé, ela, como diz a própria palavra também, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paute as suas palavras de acordo com o que está escrito aqui. E temos vários textos, temos várias promessas.
você teve um diagnóstico ruim de um médico, o Senhor levou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso aí está lá em Isaías 53, profetiza, fala a palavra de Deus diante de uma circunstância negativa. Assim você vai estar exercitando a sua fé, você vai estar alimentando a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu escutei uma coisa bastante interessante recentemente, uma pregadora bastante conhecida, Joyce Meyer, ela falando que as pessoas elas acreditam mais naquilo que elas ouvem, elas mesmas falando. Você acredita mais naquilo que você ouve do seu próprio lábio. Então, quando a gente fala a palavra, a gente está se escutando, né? A gente está nos escutando melhor. E isso é qualquer coisa, não só assunto da palavra de Deus. O que ela disse que parece que tem um estudo em que foi dito isso, que você, quando você ouve suas próprias palavras, você acredita mais nessas palavras do que em outras. Então, a fé é a certeza de coisas que se não veem. Diante de uma situação adversa, profetiza a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, é um exemplo. Isso é tudo posso. Você pode passar por qualquer dificuldade, que nem Paulo. Paulo, nesse contexto que ele disse isso, tudo posso naquele que me fortalece, ele estava querendo dizer que ele podia passar por situações ruins. Pouco antes ele comenta isso, né? Sei estar abastado, sei ter fartura, sei passar necessidade, tive experiência ele teve experiência em várias situações. Ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Profetiza isso. Eu posso hoje vencer esse cenário difícil que apareceu no meu trabalho. Eu posso. Em nome de Jesus, eu tudo posso. Eu vou conseguir naquele que me fortalece. O meu Senhor vai me dar forças para conseguir vencer uma enfermidade, para conseguir vencer no dia de hoje. Profetiza. Cuidado com as palavras que saem das nossas bocas, porque a gente vai acreditar nisso. Então, se for uma coisa negativa, você às vezes vai acabar acreditando nisso. Isso vai ganhar força, vai ganhar às vezes vai se tornar realidade. Então, diga palavras conforme a palavra de Deus, diga palavras de bênção, não de maldição. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, também tem outro texto bem interessante. Diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, crer, fé. Por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. A fé é isso, é a mistura de você crer, de você falar e de você agir de acordo com aquela direção específica. Então, você crê em algo, sua palavra não pode falar o oposto. Eu creio que meus filhos vão ser bem-sucedidos, eu creio, então não posso falar algo ao contrário. Aí viro as costas, eu falo, não, isso não vai acontecer. Não, você crê, você fala, eu creio que eu vou conseguir um trabalho, aquele trabalho que eu estou sonhando com ele, eu creio nisso, eu vou conseguir. Aí você vira as costas e depois fala assim, não, está muito difícil hoje, o cenário econômico realmente está... Não pode ser assim, queridos. Não fale em desconformidade com a sua fé. A sua fé, as suas palavras seguem o mesmo caminho e as suas ações. Eu vou atrás, eu vou batalhar, eu vou conseguir, hoje eu vou sair, hoje eu vou conseguir. Hoje eu vou fechar o contrato que eu estava querendo fechar. Hoje eu vou buscar mais a Deus, eu estou querendo buscar mais a Deus, eu preciso de buscar mais a Deus. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou orar mais. Profetiza, fala e age de acordo com as suas palavras. E o cuidado, né, que nós temos que ter com a boca. Né? O Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha que palavra forte, a morte e a vida. Nós temos, das nossas bocas pode sair vida, pode sair bênçãos para as pessoas que estão ao nosso redor, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de maior convivência, em que às vezes os atritos, né, acontecem mais fácil entre os familiares. Cuidado com as suas palavras, cuidado, jamais diga
uma palavra negativa, seja para um parente, seja para si próprio. Jamais falo, não, eu realmente não vou conseguir, realmente eu não dou certo. Não fala isso. Nem para as pessoas que estão ao seu redor. Não, esse meu irmão aqui, esse meu parente, isso aí, esse nunca vai dar certo na vida, ele só dá errado. Não fale isso. Deixa, independentemente das circunstâncias, fale palavras de bênção. Não fale palavras de maldição. Por fim, eu quero só deixar o capítulo 3, versículo 10 de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 10, que fala exatamente sobre essa questão das nossas bocas, né, de sair palavras de bênção. O seguinte, de uma só boca, né, Tiago 3,10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Aproveita esse dia de hoje para abençoar as pessoas que estão ao seu redor, seus colegas de trabalho. Aproveita esse dia para abençoar um irmão. Abençoa as pessoas, que das nossas bocas, isso é um cuidado que nós temos que ter constante, que das nossas bocas saiam palavras de bênção e não de maldição. Nem para as pessoas, né, nem para nós mesmos. Não, eu vou conseguir, eu sou abençoado, eu vou dar certo, o Senhor está comigo. Então, principalmente a palavra de Deus, eu tudo posso no Senhor. Aquele que começou a boa obra em minha vida, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Deus nos abençoe.